Amém. Boa noite. Tudo bem, queridos? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Muito bom a gente estar aqui nesse primeiro encontro do ano, do nosso H+30. Flávio já fez uma introdução aqui ótima para nos localizar. Se você está nos visitando, talvez ainda não me conheça, eu sou o pastor Felipe. Aqui na nossa igreja temos uma equipe com 3 pastores. O pastor Pedro está ali, atrás ali. O pastor Milton não pôde estar conosco essa noite, por um compromisso já previamente agendado. E é uma alegria para a gente estar aqui nesse momento. Nosso horário está um pouquinho avançado, porque nós gostamos demais de churrasco. E agarramos demais lá embaixo, não foi? Mas eu vou tentar partilhar com vocês essa reflexão nessa noite de maneira bem objetiva, de tal maneira que não nos garde mais aqui. Então eu vou vigiar meu relógio, porque a gente ainda vai ter um sorteio no final, que vai ser muito legal, e fechar isso aqui com chave de ouro. Como é a nossa primeira reflexão, nossa primeira palestra, nossa primeira fala nesse ano de 2022, a gente quer realmente alinhar os ponteiros, a gente quer começar esse desafio que foi colocado aqui na tela para cada um de nós, não é? Avançando em sermos homens de verdade. Esse é o nosso grande desafio. O livro que o Flávio falou aqui, do autor Richard Phillips, um pastor norte-americano, é um livro desafiador. E eu quero realmente encorajar aqui, pela segunda vez, que você conheça, leia. Talvez uma das grandes deficiências da nossa vida como homens no meio da igreja e no mundo de um modo geral, é porque muitas das vezes nós vemos os homens um tanto indiferentes na sua vida ministerial na igreja. É muito comum no ministério pastoral a gente ver sempre a presença de mulheres. Mulheres ocupam papéis fundamentais na vida da igreja. E muitas das vezes homens são omissos com relação a isso. Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui sobre quem ora mais na sua casa, você e sua esposa, muito possivelmente a gente descobriria que as mulheres estão na frente aí na guerra da oração. Pelo menos em muitos casos, talvez na maioria deles. Quando a gente olha até para as nossas escolas dominical, por exemplo, quando a gente olha para o ensino de crianças, é muito comum a gente perceber sempre na igreja as nossas irmãs lecionando majoritariamente, e às vezes os homens indiferentes. Nada contra elas lecionarem, pelo contrário, nos alegramos demais da conta. O que nos preocupa é às vezes não ter também irmãos lá, homens de verdade, homens de valor, servindo em várias áreas da igreja. E sem dúvida nenhuma, nós precisamos de uma masculinidade na vida da igreja que seja comprometida com a verdade de Deus, com as coisas de Deus. Essa noite, então, quero partilhar com você exatamente o tema que foi proposto para esse encontro, e é, de alguma forma, o tema do ano inteiro. Não é? O tema que vai nos guiar, avançando como homens de verdade. Um pouquinho do que eu vou partilhar nessa noite com você, de maneira bem resumida, é logo o pontapé inicial desse livro. E eu quero, então, de alguma maneira, instigar você, te animar a falar, opa, que assunto legal, eu preciso ler mais sobre. Está lá nesse livro para você ler, tá bom? Irmãos, quando a gente vai falar sobre masculinidade, o nosso grande desafio é porque surge uma pergunta. E a pergunta que surge para nós é, quem é o homem? É interessante porque essa pergunta ela é respondida de várias maneiras na nossa cultura e no nosso tempo. E talvez essa seja uma pergunta que define o grande problema que nos leva a ter um ministério como o H+30, que nos leva a ter esse ministério de homens na igreja, a termos um encontro como esse. Quem é o homem? Eu queria te fazer pensar que hoje, talvez mais do que qualquer outro tempo, os homens vivem uma crise de identidade. Talvez esse seja um dos nossos grandes pontos. O homem vive uma crise de identidade porque a masculinidade tem sido duramente atacada no nosso tempo. Duramente atacada no nosso tempo. E não só atacada, mas a gente percebe que são múltiplas as fontes que tentam dizer o que é ou quem deveria ser o homem. Pode passar para mim nesse próximo slide. É o que eu tento resumir aqui. As fontes são várias. Há sempre algo ou alguém, ou uma perspectiva, ou uma ideologia, ou um ponto de vista, dizendo, o homem deveria ser assim, o homem deveria ser assado, o homem correto é isso, o homem correto é aquilo outro. E a gente percebe que, de alguma maneira, existe uma espécie de distanciamento muito grande daquilo que a própria palavra de Deus diz sobre quem é o homem. E é exatamente sobre isso que a gente deveria estar interessado. Se Deus nos criou, se Deus é o dono da nossa vida, se Ele é o Criador de todas as coisas e nos fez a sua imagem e semelhança, então Deus deveria saber para que
nós somos criados, não é? Deus deveria saber qual é a nossa identidade verdadeira. Mas nós vivemos em um mundo que vai de um extremo ao outro. De um lado produz às vezes imagens de um homem grosseiro, estúpido, cheio de si, como se fosse esse o estereótipo masculino. Do outro lado, uma negação de qualquer aspecto de coragem, de bravura, de força masculina como algo ruim. É uma confusão enorme. Você pode perceber que os próprios modelos ou as referências masculinas das gerações mais novas hoje são referências confusas. Pense comigo. Pense comigo sobre quais são as grandes referências masculinas das gerações de hoje. Especialmente dos nossos filhos, dos meninos, dos mais novos. Para onde eles olham? Quais são as referências? E quando eu falo de referência, estou falando sobre coisas simples, desde a forma de se vestir, até a perspectiva de casamento, até a perspectiva de família e coisas desse gênero. Quais são as referências? Percebe que nós vivemos, sem dúvida nenhuma, numa espécie de crise de identidade. A masculinidade tem sido questionada em todos os aspectos. E talvez nós estejamos perdendo uma batalha, se nós não acordarmos. Mas quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente pode se perguntar, o que a Bíblia diz sobre isso? Essa é a pergunta no meu próximo slide. Filipão, vai me ouvindo aí, vai passando. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque talvez a nossa grande pergunta não deveria ser o que o mundo pensa sobre o que é ser homem. Quais são as referências que o mundo nos propõe? Quais são as referências da nossa geração, do nosso tempo, do nosso século? A nossa pergunta deveria ser, o que a palavra de Deus diz sobre isso? O que Deus espera de homens? O que Deus espera de nós, em qualquer área que nós estejamos? Se solteiros, no nosso lar, talvez com seus pais, com irmãos, no seu trabalho, na sua profissão, na sua vocação, na sua igreja. Se casado, na relação com a sua esposa, no seu lar, na formação da sua família. Se pai, na condução dos seus filhos, no discipulado deles. Se avô, na sua influência sobre seus filhos, que agora serão pais, serão homens saindo de casa. Tem seus netos, como se relacionar? Qual é o nosso papel continuado ao longo da nossa vida? A gente não deveria ir buscar essas referências em tantos outros lugares, mas a gente deveria buscar isso na palavra de Deus. E o que a Bíblia diz sobre isso? Eu acho bastante interessante que o Richard Phillips, nesse livro que nós estamos encorajando você a ler, Homens de Verdade, ele nos faz lembrar que quando Deus nos criou no Jardim do Éden, Deus nos criou para sermos senhores e servos. Essa é a expressão máxima que conduz basicamente tudo esse livro. Você pode olhar para isso e pensar, senhores e servos? Que ideia estranha. Mas não é. Porque com essa ideia, o que o Richard Phillips está fazendo a gente perceber é que quando Deus cria o homem, quando Deus cria Adão no Jardim do Éden, junto com a sua esposa, a sua auxiliadora idônea, Eva, Deus dá uma incumbência para Adão. E o papel de Adão, basicamente ali, constitui-se em ser Senhor, em ter autoridade, em ter domínio, em exercer um papel de responsabilidade como autoridade sobre sua família, sobre seu casamento, sobre a criação de Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus dá a ele essa incumbência de senhorio também dominada e tomada por um coração de servo. Porque não cabe apenas ser senhor. A ideia de masculinidade na Bíblia não é apenas sermos donos, dirigirmos, o chefe sou eu que dito, as coisas andam no meu jeito. Não. É um tipo de autoridade servil, de quem está disposto a servir. Eu queria te fazer perceber isso em 3 textos da palavra de Deus que são bem importantes para nós. Eu vou colocar na tela, mas se você quiser pode abrir e deixar marcado, registrado aí na sua Bíblia. O primeiro texto é o texto de Gênesis 1, 26. E a gente tem que começar do começo. Então nada melhor do que começar de Gênesis. E Gênesis 1, 26 diz, eu leio na versão NVI, está aqui na tela para você. Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E esse é o texto talvez bem conhecido. Provavelmente você já leu esse texto, já ouviu falar disso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o que isso é importante? A gente poderia falar várias coisas sobre o significado de Deus ter nos criado a sua imagem e semelhança. Mas eu quero chamar a sua atenção para um aspecto. No mundo antigo, na época de Moisés, quando Moisés escreveu esse texto, há tantos anos atrás, quando Israel estava saindo do Egito, sendo guiado pelo deserto para ir até a terra prometida, Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro deles, Gênesis, e narra essas histórias. E por que Moisés narrou e descreveu o fato de que nós somos criados por Deus à imagem e semelhança?
Obviamente Moisés fez isso porque era a revelação de Deus, e ele estava escrevendo a palavra de Deus. Mas o significado de ser imagem de Deus era muito interessante. Quando um grande imperador no mundo antigo dominava terras distantes, ele não tinha como tomar conta dessas terras, nem manifestar a presença e a imagem dele lá nesse lugar. O mundo não era globalizado como nós. Não existia internet, não existia WhatsApp, não existia ordens que eram executadas instantaneamente. Esse imperador ou esse grande homem poderoso, o que ele fazia? Construiu uma imagem de si mesmo, naqueles locais distantes onde ele havia dominado, para que mesmo estando distante, mesmo voltando para sua terra, para sua capital, aquelas cidades, aqueles locais dominados, pudessem se lembrar de que aquela imagem era a imagem do grande imperador que dominava sobre todas aquelas coisas. De alguma maneira, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele está criando o homem também para representá-lo no mundo como aquele que vai refletir a imagem e a glória de Deus. Percebe a grande responsabilidade, então, de termos sido criados, homem e mulheres, à imagem do nosso Criador? Existe, então, nesse primeiro sentido, a ideia de que, como servos de Deus, como criação de Deus, como homens que somos, o nosso papel consiste em glorificar a Deus e expressar a glória de Deus naquilo que nós somos. A nossa identidade, o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, é que não é que a gente vive uma vida autônoma, da nossa cabeça, egoísta, vivendo as nossas próprias aventuras pessoais, do jeito que a gente quer, mas que a gente vive uma vida para Ele, uma vida que glorifique a Deus, que represente Deus no mundo, de tal maneira que as pessoas olhem para nós e vejam Deus em nós, vejam Cristo em nós, vejam algo mais do que meros homens egoístas vivendo a seu próprio jeito, que talvez seja o que o mundo propõe para nós. Viva do seu jeito, faça o que você quer, viva suas aventuras, suas experiências. Para que responsabilidade? Para que se preocupar com as coisas? Vai lá, faz o que você quiser, o que bem lhe entender. Quando Deus nos cria com outro propósito. Reflita a minha imagem, seja um reflexo meu, manifeste do mundo a minha autoridade, o meu domínio. Mas eu quero te levar para um outro texto. Agora o texto de Gênesis 1, 28. Está ali bem pertinho. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, e multipliquem-se, e encham e subjuguem a terra. Gênesis 1, 28. Esse é o mandato que a gente diz ser o mandato do casamento. Ou como alguns teólogos gostam de chamar, o mandato social. Ele é um mandato social porque ele é um mandato da família, da geração de filhos. O projeto de Deus ao criar o homem e depois sua mulher era que os dois se tornassem uma só carne, que eles constituíssem família, que eles tivessem filhos e de que através dos seus filhos eles pudessem encher a terra. Por que Deus queria que a terra fosse cheia? Porque à medida que a terra fosse sendo cheia de filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos, todos esses refletiriam a glória e a imagem do Criador ao redor de toda a terra. Mas há algo interessante aqui, porque ao dar essa ordem para Adão e Eva, ao dar essa ordem para o homem, Deus diz que eles deveriam se multiplicar, encher a terra, mas subjugar a terra. E aqui mora algo interessante, não é? Porque faz parte do projeto de Deus para nós um senso de autoridade e domínio sobre a criação. A gente vive isso de uma maneira muito simples, você sabe disso. Todas as vezes que eu e você trabalhamos nas mais diversas profissões que nós temos aqui nesse salão, nessa noite, nós estamos manifestando domínio sobre a criação, não é? Você manipula a criação de alguma forma. Você manipula no seu trabalho, com aquilo que você faz, com aquilo que você constrói, com aquilo que você se envolve, com aquilo que você produz, com aquilo que você realiza. Seja um trabalho de natureza mais intelectual, mais prática, ou industrial, ou o que seja, enfim. Nós estamos subjugando a terra, manipulando as coisas. E isso faz parte do projeto de Deus para nós. Infelizmente, e você sabe disso, por causa do pecado e como o pecado nos afetou, nós temos a terrível realidade de dominarmos a terra, mas dominarmos demais. Ou dominarmos a terra e fazemos isso de maneira egoísta. Às vezes impensada, às vezes destrutiva. Dominamos, exercemos domínio, construímos, trabalhamos, realizamos, mas muitas das vezes de maneiras terríveis e não projetadas por Deus. Mas o ponto é, Deus nos colocou com esse papel. Olha comigo agora, Gênesis 2,15. Gênesis 2,15 junta um pouco das duas coisas e fecha tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar sobre a nossa identidade em Gênesis 1 e 2. Porque aqui no versículo 15 diz assim: e o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. E aqui aparecem duas palavras muito interessantes. A palavra cultivar
e a palavra guardar. Cultivar, desenvolver, mexer na terra, desenvolver a terra. Guardar, proteger, preservar, resguardar do mal. E de alguma maneira, e eu resumo nesse próximo slide, cabia ao homem e à mulher o exercício de dominar a terra, mas de modo muito enfático, esse papel cabia mais especificamente ao homem. Por que a gente diz que mais enfaticamente ao homem? Porque quando o próprio Senhor vai criar Eva, Deus diz, você precisa de uma auxiliadora, que lhe seja idônea, alguém que vai ajudar, estar ao seu lado, cooperar nessa tarefa. Nós entendemos que biblicamente, dentro da estrutura que Deus criou para a família, cabe ao homem ainda mais enfaticamente esse papel de servir como um líder, mas ao mesmo tempo um servo, cultivando e guardando, cultivando e guardando. Nós somos chamados para essa tarefa. Mas a gente poderia perguntar então, o que significa cultivar e guardar? Essa é uma perguntinha intrigante. O que é cultivar e guardar? Essas duas palavras na Bíblia, elas têm uma gama de significados muito rica. Muito rica. A gente poderia gastar uma noite inteira aqui conversando só sobre elas. Mas nesse livro em especial que nós temos como desafio e lema para nós nesse ano, Richard Phillips nos lembra de algo muito interessante. Ele nos lembra primeiro que cultivar tem a ver com esse papel de Adão, para mexer na terra, para servir, para trabalhar no mundo de Deus, para a glória de Deus em culto ao Senhor. Faz parte da identidade que Deus tem para o homem, que o homem seja aquele que cultiva aquilo que Deus colocou em suas mãos. Já percebeu como é estranho para nós encontrar um homem adulto, por exemplo, que não trabalha? Não estou falando sobre desemprego, tá? Porque na situação como o nosso país tem hoje, é comum e nos entristecemos profundamente com isso. Estou dizendo que é estranho às vezes é alguém que não trabalha e não quer trabalhar, e mesmo que tenha oportunidade, não quer. É estranho. Parece alguma coisa errada. Parece alguma coisa fora do lugar. E tem mesmo. Porque Deus nos fez para isso. Para cultivar, para exercer esse trabalho, para colocar nossos dons e talentos a serviço. Interessante que no Jardim do Éden a máxima do seu Madruga não funciona. Lembra da máxima do seu Madruga? Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Essa era a máxima do seu Madruga. Essa era a máxima do seu Madruga. Interessante porque o trabalho não faz parte da maldição do pecado, como alguns imaginam. Não, o pecado não foi inventado depois de Gênesis 3. O trabalho, perdão. O trabalho foi inventado em Gênesis 1 e 2. Faz parte do projeto de Deus para nós. Faz parte da incumbência de Deus para nós, da tarefa de Deus, da nossa identidade no mundo. Não é à toa que o nosso trabalho nos identifica. Já percebeu como às vezes a gente vai se apresentar para as pessoas e a gente já começa a falar sobre o que a gente faz? Cara, fala um pouquinho sobre você. Cara, eu trabalho com isso e tal. E você começa a falar o que você faz. O que você mexe? Não, eu mexo com isso, eu mexo com aquilo outro. Normalmente conversa de homem começa assim, né? E aí, cara, beleza? De onde você veio? Ó, fulano, você veio com quem? Fulano. Cara, com o que você mexe? Alguém perguntou isso para alguém aí no churrasco? Aí, ó, já teve alguns que perguntaram. Com o que você mexe? O que você faz? E se o negócio for um negócio prático, você fala, caramba, eu estava precisando de alguém mexer com isso. Não é? Parece que a gente tem já, de maneira muito perceptiva, essa realidade de que faz parte do projeto de Deus para o homem cultivar. Agora pense isso de maneira mais ampla. Cultivar não é apenas o trabalho que eu tenho. Cultivar também tem a ver com várias outras dimensões. Eu não vou explorar todas elas aqui, mas a gente vai poder falar sobre elas em outras palestras. Cultivar tem a ver com aquilo que eu faço no meu lar, na minha casa. Se eu sou casado, se eu tenho uma família, aquilo que eu faço na minha família. Se eu sou solteiro, aquilo que eu faço na casa dos meus pais, no ambiente onde eu estou. Eu trabalho, eu coloco os meus dons a serviço de Deus. Eu sou útil, eu sou um servo. Esse é um traço de masculinidade que Deus espera de nós. E como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso porque essa história não termina em Gênesis. Quando a gente olha para Jesus, o homem perfeito, a medida perfeita, Jesus é o retrato perfeito do que é ser um homem. E quando a gente olha para Jesus, a gente encontra Jesus dizendo o quê? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para ser servo. Quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, e Pedro acha estranho que o Senhor Jesus, sendo o Senhor, lave aos pés dele. Não, Senhor, você não pode lavar os meus pés. Não, Pedro, eu tenho que lavar. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O maior no reino dos céus é o que serve.
é o que se dobra, é o que se entrega para o trabalho. Quando Jesus é questionado de curar pessoas no sábado, fariseus, saduceus diziam: você é um descumpridor da lei, porque você está curando um monte de gente no sábado não pode fazer essas coisas. Jesus diz: olha, eu trabalho no sábado porque meu pai também trabalha. Meu pai continua trabalhando até hoje. Essa é a obra do meu pai que eu vim fazer. É interessante porque todo o ministério de Jesus é marcado por trabalho. Não é maravilhoso o fato da Escritura dizer para nós que antes do ministério de Jesus, que possivelmente durou 3 anos, Jesus gastou toda a sua vida como carpinteiro? Você já parou para pensar nisso? Quão intrigante é isso? Que o simples fato de Jesus ser carpinteiro e trabalhar com as mãos, criando e desenvolvendo a partir da criação, é uma forma de Jesus validar a importância do trabalho na nossa vida. Jesus não foi aquele menino mimado de 30 anos que vivia nas custas de Maria com a pensão de José, não, gente, porque José possivelmente tinha morrido, não. Jesus trabalhava. E, cara, deve ter sido muito legal comprar uma mesa de Jesus, viu? Provavelmente as melhores cadeiras da região inteirinha, viu? Devia ter carpinteiro bom naquela época, mas como Jesus, acho difícil. Jesus é provavelmente construía aquele tipo de mesa que você durava a vida toda, nunca quebrava. Quem fez essa? Jesus. Então isso aí é para a eternidade, pode ficar tranquilo. Essa aí não quebra de jeito nenhum. É o primeiro carpinteiro que talvez nunca tenha martelado o dedo. Já pensou? Eu gosto de pensar hipoteticamente essas coisas, é divertido. Mas falando bem sério, o simples fato de Jesus ter trabalhado na mesma profissão de seu pai demonstra o fato de que faz parte do projeto de Deus que nós trabalhamos na obra dele. Tem a ver com cultivar. Jesus, durante 30 anos, cultivava madeira, mexia com madeira, construía coisas, desenvolvia coisas. Isso dignifica o fato de que nós também fomos chamados para isso. Segundo, o texto fala sobre guardar. E guardar agora expressa outro elemento do papel também que Deus tem para nós e da nossa identidade como homens. Porque se é a nossa função cultivar a terra, trabalhar, desenvolver as obras de Deus, era a função também de Adão no jardim ser um guardador, ser um protetor do jardim, evitar com que qualquer coisa má, qualquer coisa que fugisse do plano da vontade de Deus entrasse naquele jardim. Eu gosto de dizer, quando eu estou dando aula sobre como o homem foi criado e como o pecado entrou no mundo, de lembrar que a expectativa que a gente teria da história, quando a gente começa a ler Gênesis 3, a expectativa que você tem, baseada em Gênesis 1 e 2, é de que a história fosse um pouco diferente. Qual que seria o desenrolar natural daquela história se Adão tivesse cumprido seu papel de guardar? Deus teria aparecido no jardim: Adão, onde estás? E Adão teria saído de trás de uma árvore, com um pedaço de pau na mão, e dito: Senhor, eu estava só matando uma serpente sem vergonha que estava aqui falando bobagem, está tudo resolvido. Estou à disposição do Senhor, eis-me aqui. Em tese, vou dizer assim, a expectativa era essa. Se Adão tivesse cumprido seu papel como guardador, expulsar a serpente, repreendê-la, matá-la, expulsá-la do jardim, se aproximar de Deus não como um fujão que ele acaba sendo, não é? Oh Deus, porque eu ouvi tua voz no jardim, eu fiquei com medo e me escondi. Essa é a resposta de quem não cumpriu a tarefa de guardar, de quem descumpriu o mandato, a tarefa, e agora tem a sua identidade confusa. Percebe como é que aquilo que Adão é chamado para fazer, ao não fazer, bagunça também a identidade dele? Porque agora, em vez de ser um homem diante de Deus, o líder que foi colocado, subjuga a terra, domine, agora Adão tem que chegar diante de Deus e dizer: veio uma serpente, uma criatura, que eu devia ter subjugado, que eu devia ter dominado, que o Senhor me colocou para ser chefe. Mas ela veio, e ela estava falando, e ela falou umas coisas, enganou minha esposa, e me enganou também. E eu te desobedeci, Deus. Adão agora é um homem que tem a identidade confusa. Faz parte da tarefa de Deus para nós, o exercício de guardar. É estranho você imaginar a imagem de, por exemplo, um homem casado. Imagine você casado do lado de sua esposa, dormindo de noite, e de repente houve um barulho lá na janela. Você fala: opa! Bate nela e fala: bem, levanta, vai lá ver o que é. A gente ri porque a gente acha estranha essa ideia, não é?
Irmãos, isso não tem nada de depreciativo com as nossas amadas. Não é porque elas são inferiores, nem nada disso, pelo contrário. São maravilhosas, capazes, inteligentíssimas, fortes, em todos os aspectos. Mas é porque a gente percebe que, de alguma maneira, essa incumbência pesa sobre nós. E, biblicamente, nós entendemos que é exatamente isso. Pesa mesmo. Porque o chamado de Deus para nós é para cultivar, mas também para guardar. Guardar a família, guardar o lar, guardar os filhos se eu tenho. Guardar a esposa se eu sou casado. Guardar as pessoas ao redor de mim. Se eu sou solteiro, ocupar papéis em que eu possa servir pessoas, guardando-as, protegendo-as de alguma maneira. Isso faz parte da nossa tarefa no mundo. É estranho um homem que tem medo, que não cumpre o papel de guardar, que foge das suas responsabilidades. Não é assim? É estranho a gente ver, por exemplo, um menino que vai crescendo, vai atingindo a idade adulta e chega nos seus 20, 25, 30 anos. Ele é um medroso, ele não sai de casa, ele não constrói nada, ele não trabalha, ele não desenvolve, ele não tem uma vocação, ele não tem um trabalho, ele não tem um ministério, ele não tem nada. É um eterno Peter Pan, que nunca quer sair da terra do nunca, não é? E a gente olha e fala, esquisito, isso está errado. Isso parece que não é masculinidade. Parece que não é uma coisa viva, parece que não está cumprindo um chamado. Parece uma indiferença para o seu papel. E de fato é. Mas por que isso tem sido uma realidade? Essa é a pergunta que eu queria refletir. Por que isso tem sido uma realidade? Talvez por causa do caminho mau que muitos têm optado por trilhar. No final das contas, parece que é mais prazeroso encontrar identidade nas aventuras egoístas do que numa vida de compromisso zeloso, como exposto pela palavra de Deus. A visão de masculinidade bíblica é uma visão do homem que envolve profundo senso de responsabilidade. Às vezes eu gosto de dizer que ser homem, biblicamente, é ser alguém muito responsável. E biblicamente é isso. É interessante porque o mundo pinta o conceito de masculinidade de uma maneira completamente diferente. Quando a gente vai ver a imagem de um homem no mundo, normalmente a gente identifica alguma coisa do tipo ser um homem viril, um homem capaz de ter experiências sexuais as mais diversas, de ser cheio de si, dominador, dono do próprio nariz. Mas quando a gente vai para a Escritura, a gente vê o homem como ser chamado para ser responsável, para assumir compromissos, para se responsabilizar pelas pessoas ao seu redor. Sejam sua própria família, seja sua própria geração, sejam seus pais, sejam seus amigos, sejam pessoas na igreja onde ele possa servir e doar seu tempo, sua vida, seus dons e talentos. Alguém responsável. Se você aqui é patrão e já teve o desafio de contratar pessoas, você sabe o quão desafiador às vezes é encontrar pessoas que sejam responsáveis. Sim ou não? Não é fácil vida não. Quem tem que contratar passa aperto, não é? Você contrata, dá oportunidade. Na entrevista todo mundo ama trabalhar, não é? O pior defeito de alguém na entrevista de emprego é trabalhar demais. Qual que é o seu pior defeito? Se descreva. Qual que é o seu pior defeito? Amar demais a empresa. Me doar muito. Colocar o trabalho à frente da família. São os defeitos que o cara tem na entrevista de emprego. Dá os benditos dos 3 meses de experiência. Você descobre que responsabilidade foi embora. Você tem a mesma sensação que eu? Que de alguma forma parece que nós estamos vivendo uma crise de responsabilidade entre os homens? De assumir compromisso, de se responsabilizar por aquilo que tem, por aquilo que faz. Já percebeu como muitos dos nossos jovens, os nossos filhos, gente, chegam em idade de 18, 20 e poucos anos e não querem assumir um relacionamento, não querem casar-se por causa de responsabilidade. Hoje eu ouvi uma prosa muito interessante, trágica, mas interessante. Conversando com 2 pessoas que estavam prestando serviço. E aí eu fiz uma pergunta para eles, eles começaram a conversar entre si, na minha frente. E eu disse assim, porque fulano de tal teve filho. Sério, teve filho? Agora vai casar. Você vai casar? Sério? Mas para que ele vai casar? Vai casar porque teve filho, quer assumir a responsabilidade. Não, gente, quem quer ter filho, não se casar não, tem um filho, paga a pensão para o filho, não há problema, e toca a vida livre. Eu olhei assim, uau,
Meu Deus. Chocante ouvir coisas desse gênero. Chocante. Estranho. Você fica até meio... Que tipo de pensamento? Estranho. Talvez porque os homens da nossa geração estejam fazendo escolhas mundanas. Do tipo, preferir libertinagem. Porque libertinagem parece ser mais aventureiro do que um compromisso. É mais aventureiro. Optando pelo caminho da imaturidade, ao invés de maturidade. Por quê? Porque maturidade dá mais trabalho. Maturidade exige de nós. Muito. Maturidade faz a gente ter que olhar para dentro do coração, fazer autoexame, arrepender-se de muitas coisas, pedir perdão para muita gente. Ser imaturo é um caminho mais fácil nesse aspecto. É só deixar a vida tocar. Muitos têm escolhido o caminho do egoísmo, de viver uma vida para si, do seu jeito, minhas regras, minha vida. Eu comando, eu decido, assim eu quero, é assim que eu faço. Não tenho tempo para parar, não quero prestar atenção em nada, não quero lutar mais, não quero me dedicar mais. Muitos casamentos, e aqui eu sei que há muitos casamentos defiam, acabam por causa de egoísmo. O casamento está em crise, e homens se ausentam da responsabilidade de restaurar, de lutar para a crise acabar. Porque é fácil transferir responsabilidade, é fácil jogar a culpa, é fácil dizer o problema é ela. Difícil é assumir, difícil é carregar nas costas, difícil é dizer eu tenho esse papel de autoridade e eu vou ralar, trabalhar, dedicar, derramar meu sangue para restaurar isso. Talvez porque a nossa geração de homens esteja se endurecendo no coração. Bom, mas para a gente acabar, como é que a gente sai desse buraco? Como é que nós podemos avançar então, como homens de verdade? Já que esse é o nosso chamado. E a resposta para mim, ela se encontra muito encravada em Efésios capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz esse texto, aqui na próxima imagem comigo. É um texto que o apóstolo Paulo está falando sobre igreja. Ele não está falando só para homens, não. Não é um discurso só para os homens da igreja de Éfeso. Não, é um discurso para a igreja inteira. Mas que, sem dúvida nenhuma, tem uma aplicação muito significativa para nós aqui essa noite. Paulo diz assim para aquela igreja, para os crentes, homens e mulheres. Até que todos, o projeto de Deus de dar liderança, de dar governo para a igreja, de dar ensino para a igreja, é para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Agora preste atenção nesse finalzinho. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por que esse texto é importante para nós? Porque esse texto nos lembra que o padrão de masculinidade que nós temos que ter na nossa vida não é A nem B. Não é este influencer ou aquele. Não é esse modelo de grande empresário ou aquele outro. Não é nenhum modelo nem que eu e você tenhamos na nossa vida como algum tipo de inspiração para nós. De alguma referência. Não são nossos pais, nem os nossos avós que tiveram muito sucesso numa área ou na outra. O grande modelo ou a grande referência máxima para nós é o Senhor Jesus. E quando a gente olha para Jesus e nos comparamos com o Senhor Jesus, eu acho que você chega à mesma conclusão que eu. Nossa, nós temos que avançar demais nesse negócio. É tempo de avançar com certeza, porque tem muita coisa para ser moldada em nós, para que a gente tenha um coração como o de Jesus. É interessante porque quando a gente olha para Jesus, a gente não encontra nenhum dos estereótipos de masculinidade que esse mundo propõe. Nenhum. Jesus não é um grande CEO, não é um grande empresário. Jesus não é um homem de grandes conquistas e bens materiais. Jesus não é um grande comunicador vendendo cursos na internet. Jesus não é um grande, popstar. Jesus não é um grande pensador, um filósofo, escrevendo livros e mais livros e mais livros. Jesus não é nenhum lenhador barbudo. Jesus não se enquadra em nenhum desses estereótipos. A gente poderia fazer uma lista de todos eles aqui que o mundo propõe para nós, dependendo de para onde a gente olha. E Jesus é a medida perfeita do que significa ser alguém plenamente dominado pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Jesus é a perfeição.
Ele é a perfeição. De tal maneira que Paulo pode dizer nesse texto, toda a igreja, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, não interessa, toda a igreja precisa olhar para Jesus. E todos nós temos que caminhar para alcançar a maturidade dele, a plenitude do que ele é, sermos semelhantes a ele. Irmãos, sem dúvida nenhuma, esse é o único caminho que a gente tem. É o único foco que a gente pode ter, olhar para Cristo. Nesse próximo slide eu resumo isso para nós. Cristo é o nosso modelo supremo, tanto de cultivar quanto de guardar. Tudo que Cristo cultivou, Cristo não trabalhou apenas em cadeiras, em mesas, em madeira. Cristo trabalhou em corações. Ele transformou a vida de 12 homens. Ele fez dos apóstolos, com exceção de Judas que o traiu, mas depois sendo realocado ali por Matias, por Paulo, homens que impactaram para sempre o mundo. A história do Ocidente é a história antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo o mais ateu de todos os ateus tem que admitir que a história de Cristo, que a existência de Cristo, que a verdade de Cristo impactou de uma vez por todas a história da humanidade. Ele é o perfeito homem. É só para ele que a gente tem que olhar. Não existe ninguém que guarde como ele guarda, que proteja como ele protege. Nele nós assumimos esse mandato, cultivar e guardar com convicção e com santidade. Irmãos, o desafio é grande. A gente tem muito que avançar. Porque no chamado para cultivar, nós cultivamos, mas às vezes negligenciamos tanto do que a gente tem que fazer. Guardamos, mas negligenciamos tanto do que a gente deveria fazer. Mais de tudo, nós acabamos às vezes perdendo o senso da nossa identidade, porque a gente para de olhar para Cristo. Eu quero terminar essa fala com uma frase desse livro, para te encorajar ainda mais a ler. Olha só o que está aqui, e você podia ler comigo, e vamos ler juntos em uma só voz? Bora, vamos lá, ver se sai. Se queremos ser homens que Deus nos chama a ser, então tomaremos como nosso lema e palavra de ordem o mandato masculino que recebemos de Deus. Vamos cultivar e guardar. Amém? Que Deus te capacite na sua vida, dentro da sua casa, no seu lar, no seu trabalho, sua igreja, aonde Deus plantar você, que você se lembre que faz parte da identidade que Deus tem para nós, cultivarmos e guardarmos, exercer os nossos dons e as capacidades que Deus nos dá a serviço de outras pessoas em amor e sermos guardadores, protetores, zeladores de tudo aquilo que Deus nos deu, sempre olhando para Cristo, o nosso modelo perfeito, o padrão perfeito, não apenas de homens, de toda a igreja, um chamado para nós, para a gente avançar em nome de Jesus. Vamos orar? Já vou chamar o Maurão para ir se posicionando aqui, enquanto nós vamos orar agora, pedir ao Senhor pela minha vida, sua vida, o nosso coração, em nome de Jesus. Deus, esse é apenas um pontapé que nós damos nessa noite, dessa caminhada que a gente colocou no coração, nosso ministério de homens, conselho da nossa igreja, os irmãos que aqui estão nessa noite. A gente querer avançar, Deus, em sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Deus, não nos permita negligenciar a nossa vocação, nosso chamado. Não nos permita, ó Deus, perder o foco do que é sermos homens de verdade. De comprarmos, ó Deus, tantas propostas que o mundo tem, mas que muitas das vezes, a maior parte delas, fogem da proposta que o Senhor tem para nós, revelado na palavra. Molda o nosso coração, Senhor, para cultivarmos e guardarmos, e para termos a nossa inspiração máxima, o nosso olhar fixo em Jesus, e avançarmos em amadurecimento, avançarmos em maturidade para alcançarmos um pouquinho da medida do Senhor Jesus e sermos mais parecidos com Ele. Deus, não nos deixe cansar de trabalhar até que o Senhor Jesus seja formado em cada um de nós. E haja em nós, ó Deus, realize esse milagre em nosso coração, porque de nós mesmos nós nada podemos fazer, mas o Senhor nos capacita pelo Teu Espírito, e esse mesmo Espírito que nos capacita é o Espírito que vai nos conduzir dia após dia, de glória em glória, a amadurecermos e alcançarmos a medida, a estatura perfeita em Jesus. Toma o nosso coração, que esse ano de 2022, esse H+30, seja uma grande bênção,
como sempre tem sido, que seja agora mais um ano de encorajamento, mais um ano de avanço, Senhor. E que o Senhor possa colocar alegria, ânimo, vigor, paixão no nosso coração. Toma cada vida, cada coração que essa noite e nos molde, Senhor, a imagem do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, querido, e derrame graça sobre você. Maurão, é contigo.